E aí, o que que a bolsa cobre? Quais são os benefícios que a bolsa te proporciona? Ela paga tudo, ela paga uma parte, você tem que entrar com uma parte, como é essa Uhum, questão? Inclusive, financeiramente falando, né? É uhum, viável, não é viável, é suficiente, não é suficiente? uhum. Vamos lá. Custo da parte da faculdade, assim, que tiver matrícula, normalmente de matrícula, assim, inscrição, normalmente a bolsa cobre, né? Assim, não, meio que não tem um valor limite. Limite, assim, na Porque essas verdade, tipo, taxas inscrição, assim, de variam, vestibular. né? Hum. Oi? Essas taxas variam de universidade para universidade, de Isso. matrícula. É. Mas, normalmente, tirando a matrícula, assim, que já vem um boleto, normalmente a inscrição para o vestibular, normalmente você paga primeiro, depois que eles reembolsam, né? Assim que você passando nesse vestibular, né? Hum. Aí tem essa parte, E quanto ainda que tem é? um... Que mal pergunta. Oi? E quanto que é? Quanto é que sai essa brincadeira? Quanto é que sai essa brincadeira, essa É, matrícula aí? vamos converter. Não, Mais ou menos, não. uns 30 milhões, né? Que dá uns Dá uns R$ 1.200, R$ 1.000 mais e ou pouco. menos. Mil e poucos reais, né? A inscrição do vestibular, né? Isso então você Aí, tem que já estar preparado, tem é, algum suporte financeiro para começar a bolsa, né? Então vamos supor, isso, aí, eu quero tentar a bolsa agora, mas eu não tenho reservas financeiras. É importante primeiro eu, né, juntar uma grana, porque pode ser que apareçam uns gastos como esse que eu preciso arcar primeiro para depois a bolsa me ressarcir, assim? no começo, de qualquer forma, é sempre bom ter essa reserva, né? De dinheiro, assim. Sim. Mas, normalmente, o vestibular, se você for prestar o vestibular, ou é depois, tipo, se você optar por fazer um ano de japonês assim, normalmente depois desse período, Hum, ou antes também, aí, tipo, sei lá, se você for entrar direto no mestrado, doutorado assim, daí também, provavelmente você vai ter que bancar do Brasil mesmo, uhum. e depois que vier, você manda o recibo e tal, e você reembolsa. Entendi. Entendeu? Então, essa parte de taxas dá até para juntar com o próprio dinheiro da bolsa, né? A mensalidade que Isso, você recebe. Falando nisso, quanto é que a Nippon Foundation paga hoje, essa isso, mensalidade? isso. Então, 50 mil ienes para aluguel, né? Dá uns Essa 2 parte. mil, uns R$ 2.000 mais ou menos, e 180 mil para o custo de vida, né? Então, aí, assim, o que você quiser fazer com esses 30 mil, né? Que aí já entra luz, conta de luz, não sei o quê, e as coisas que você quer comer e quer comprar, né? Então, são 130, que é esse valor mensal, Isso, né? 130 mil, mais os 50 mil que é separado só para o aluguel. Nesses isso. 50 mil não entra conta de luz, gás, internet, água, nada disso. Não, não entra. Só o aluguel. Aí, isso, é. Aí, assim, não é que você vai ganhar 50 mil e se for menos você vai sobrar, assim. Você mostra o contrato, não sei o quê. Então, por exemplo, se o aluguel for 40 mil, você vai receber 40 mil. Aí, se Uhum. passar de 50 mil, eles vão te mandar 50 mil normal e, por exemplo, deu 5 mil a mais. Aí, esses 5 mil, você, entre aspas, tira desses outros 130, né? Entendi, você Basicamente integra, isso. né? Mas é você que escolhe a acomodação para onde você vai. Isso. Hum, Isso. então dá, Aí, é, uhum, certo. 130, né? A mensalidade, 130 isso. mil ienes. Tá. Isso. Além disso, então, fora, né, a parte da mensalidade desse auxílio acomodação, eles pagam também o deslocamento, né? A passagem aérea. Isso. De, Passageiro do Brasil, né? hum, Veio pra cá e se caso assim, você também precisa pegar trem para ir para a escola, para a faculdade também, eles cobrem esse valor. É que tem mais um pouquinho. Tem mais também que se você tiver algum outro gasto na faculdade, pode ser que algum material que você precisa, assim, livro, assim, ou ela precisa de participar de congresso, aí tem que deslocar para outra parte do Japão. Eles também têm hum. um valor ali anual, né? Acho que é assim.
120 mil mais ou menos, aí eles vão tirando de lá, né? Todo esse custo extra, entre aspas. Entendi. Aí, Que é um auxílio pesquisa, né? Tipo, desses 130, é isso que tu falou. Você pode comprar coisas pessoais, é o seu dinheiro para passar o dia a dia. Mas se isso, precisar alguma coisa específica para pesquisa, você pode tirar desse outro fundo, né? Esse isso. auxílio. Ah, isso É. é Aí sempre, muito. é, e normalmente é sempre no esquema de reembolso, né? Então você vai primeiro pagar e depois manda o recibo, tudo bonitinho, e depois Juntar eles a notinha, reembolsam, né? né? Nunca perde a notinha. E o famoso Ryoshio Show. É, tem que guardar o Ryoshusho, pelo amor de Deus, não perde esse Ryoshusho. Tô, certo. E aí, uma pergunta que fica é, algumas bolsas de algumas instituições, eles pedem que você retorne para o Brasil, certo? Uhum. Inclusive, eles pagam também esse deslocamento da volta para o Brasil. No teu caso, a bolsa da Nippon Foundation, essa que tu está especificamente, né, hoje Uhum. fazendo doutorado, ela pede que você retorne, ou você pode, sei lá, quero agora, depois do doutorado, quero trabalhar no Japão e ficar para sempre, nunca mais voltar para o Brasil. Pode também? Poder pode. Mas assim, aí você vai estar mentindo assim no currículo, né? Então, mas a passagem de volta também, eles pagam se você voltar, se não me engano, até um mês depois que você se forma, né? Então, um mês de abril inteiro. Se você voltar Hum, nesse período, eles também pagam passagem de volta, né? legal. Aí se for depois disso, é por conta, né? Ah, entendi, entendi. A bolsa realmente, então, sendo uma bolsa de pós-graduação, eles vão te apoiar desde o começo até o finalzinho, até, vamos supor, terminou a bolsa, terminei os estudos, vou voltar para casa, pagar a passagem e a partir daí acabou o vínculo, né? Isso. Mas se eu quiser também ficar e trabalhar, é possível. Uhum. Tá. Eu queria só fazer um lembrete rapidinho, né? Queria dizer que a gente está aberto para perguntas e para comentários, então, a qualquer momento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui na caixinha de comentários e eu vou tentar ler, tá? Vocês podem, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente não está comentando, vocês podem perguntar diretamente para o Toshão, tá? E também não esqueçam de seguir a gente nos nossos perfis nas redes sociais, lá no perfil do Japariba, no Instagram, tem o link na bio, vocês clicam lá e vai ter todas as nossas redes sociais, ok? Isso aí. Tá, agora vamos para uma parte importante, interessante, uma parte legal. Hoje tu está estudando na Kansai Daigaku, Universidade de Kansai, que fica em Sim. Osaka. Primeiro, a pergunta que eu queria fazer, que era por que o Japão? E emendando nessa pergunta, por que o Japão? Por que Kansai Daigaku? Por que Osaka? Uhum. Vamos lá. É, o Japão, porque, como eu falei, agora explicando melhor a minha pesquisa, né? Eu trabalho com, assim, simplificando bastante, eu trabalho com um material que chama supercondutor. Ah, Assim, ele praticamente não tem gasto quando você, tipo, fio assim elétrico. Normalmente você sempre, quando passa eletricidade, ele esquenta, né? Então você tem perda com isso. Esse material que chama supercondutor, ele não tem essa perda, né? Então, assim, é o santo graal, né? chegou. Aí, além disso, também, quando você coloca ele em cima de um ímã, ele simplesmente flutua, né? Mágica, É Marroda. quase, bem, entre aspas, assim, um sistema antigravidade, né? Não. Aí, então minha pesquisa é usando esse material, com essa propriedade de levitação, ver várias formas de aplicar ele, tipo, no que eu estou usando, tipo, um trilho assim de ímãs, aí então ele corre assim na direção dos ímãs, né? Então é tipo um trenzinho assim. Então, minha pesquisa Nossa. é sobre isso, né? Tipo, ver as características que ele tem, como a gente pode melhorar esse sistema e tal. Ah. E essa pesquisa, Então, então, não daria para ser feita em outro país? então é, É é que que, se falar assim, por incrível que só pareça é meio coisa, né? justificando essa minha pergunta, é que Aham. essa é uma das perguntas que sempre fazem entrevistas Uhum. para bolsistas, né, para vir aqui Sim. para o Japão. Eu acho que para outras bolsas também para outros países. Por que aquele Uhum. país? Então, se quem está assistindo a gente, né, tem a intenção de vir para cá para o Japão, quando você for escrever o seu projeto de pesquisa, você tem que, lógico, fazer um projeto coeso, que faça sentido e que, né, seja
bem construído, mas você tem que também justificar por que que essa pesquisa precisa ser feita naquele país. Nesse caso, a gente está falando do Japão, então por que que não pode ser feito em outro lugar, né? Por que você não, por que tem que ser no Japão? No meu caso, porque como eu falei, essa parte de pesquisa de supercondutor para levitação, o Japão é um dos países mais avançados que tem, né? Tem, assim, os outros que tem é mais ou menos a China e a Alemanha, né? Mas, assim, eu não falo alemão, eu não falo nem chinês. Claro que daria para estudar com inglês e tal, mas aqui no Japão também dá para estudar com inglês e japonês que eu conheço, né? Então, tem duas línguas que eu tenho mais domínio, então fica mais fácil para mim, né? E porque a Universidade de Kansai é porque, na verdade, mesmo dentro do Japão, não é toda a universidade que tem, né? E são várias formas também de aplicar essa levitação, né? Então, na Kansai Daigaku que eu consegui achar a linha de pesquisa que mais se assemelha ao que eu queria, né? E também, assim, na verdade, eu enviei vários e-mails, uma dica pro pessoal também, envia o máximo de e-mail que você conseguir. O meu também, como eu falei, é um pouco limitado, né? Mesmo assim, tipo, eu mandei uns 7, 8 e-mails, assim, né? E desses, 3 responderam, assim, falou, é que a gente não está recebendo aluno pesquisador, né? Então teria que ser direto mestrado. Mas aí, para mim, talvez ia ser um pouco difícil, logo de cara, né? Então, eu acabei não... Falei, acho que eu vou com mais calma, né? Acho que é mais o meu ritmo. E desses também, o meu professor aqui, orientador da Kansai Daigaku, que foi que respondeu e a gente foi trocando a ideia e ele mandou pré-aceite, né? Então, esses são os motivos aí. Certo. Eu acho importante mesmo, porque enquanto a gente não tiver uma resposta definitiva, a gente tem que sair tentando, né? Então, entrar em contato realmente com várias universidades. No meu processo, falando um pouquinho da minha experiência, eu até encontrava assim, um professor que eu achava, nossa, esse vai ser perfeito. Mas aí quando mandava o e-mail, aí a resposta era tipo, o professor vai se aposentar no próximo semestre, infelizmente não pode receber. Então, assim, tem X situações diferentes, né? Isso pode acontecer. Então, por isso que a gente está falando aqui sempre que é bom entrar em contato direto para você ter a resposta mais atualizada e mais correta, né, para cada situação. Sim, exatamente. Inclusive, para você, né, pensar na situação, na sua situação pessoal, assim, pessoalmente, você encararia ir para um mestrado direto? Se sim, ótimo. Mas quando você vem para o Japão, principalmente se é a sua primeira vez aqui, normalmente tem um período de adaptação, né? Então, talvez para começar assim de cara, o mestrado, já aula, pesquisa, tudo, talvez seja um pouco puxado. O que não é impossível, né? Eu conheço pessoas que fizeram isso e estão aí. Estão aí. Estão aí. De cada um, né? Eu ia dizer, não, estão ótimos, mas estão aí. Sobreviveram. Mas depende muito, né, de cada um. Então, acho que se conhecer também é um ponto importante. Entrando nesse assunto, eu queria saber das impressões do Japão. Vou desenvolver um pouquinho melhor a minha pergunta, tá? Normalmente, a gente tem uma ideia do que é o Japão, e quando chega aqui, né, enfim, isso se mostra de uma forma diferente. Se melhor ou se pior, depende da situação. Tu vai primeiro me dizer, essa foi a tua primeira vez no Japão? Se não for, quais foram as diferenças da primeira vez para essa vez agora? E se teve alguma diferença de expectativa do que tu achava e do que de fato foi? Vamos lá. Primeira vez mesmo no Japão não é, né? Mas como estudante morando aqui é a primeira vez, né? Então, rapidinho, fala um pouquinho de como foi a primeira vez, né? Qual foi a experiência, tentar dar uma dúvida nessa parte, e entrar nessa vez agora. Eu acho que eu vou falar que acho que teve 3 primeiras vezes. É meio estranho falar, eu sei que é isso. Mas vamos lá. A primeira vez mesmo, sei lá, eu tinha uns 13, 14 anos e era tipo uma excursão, né? Então eu ia com um pessoal assim que estudava japonês e tal, e a gente veio pra cá e passou 3, 4 semanas mais ou menos, né? Essa foi a primeira vez mesmo.
E sendo bem sincero, assim, eu não consigo lembrar de muita coisa, porque nossa, era um negócio corrido, sabe? O dia inteiro correndo pra lá e pra cá, então era difícil de aproveitar. Talvez no momento eu tenha aproveitado, mas assim, não ficou muito, né? Ok. Aí a outra primeira vez, digamos assim, quando eu consegui. ah, lá no Brasil eu participava de concurso de oratória em japonês, né? Uhum. Aí chama Bengon Taikai, né? Aí nesse, é, quem ganhava o primeiro lugar ganhava passagem de ida e volta pro Japão, né? Você escolhia a data, mas ganhava essa passagem. Então, eu felizmente consegui tirar esse primeiro lugar, então eu vim aqui pro Japão, aí a gente conseguiu vir em família também, né? Então essa foi uma Nossa, primeira muito vez diferente, com um né? Uma grupo mais primeira vez fechado. com É, excursão e depois com a família. com a família. Então aí também já teve outro esquema, né? Assim, meu irmão que acabou ajudando mais no montar todo esse. A, caramba, tô esquecendo das palavras aqui, schedule, O todo o planejamento. roteiro, né? Ah, ok. Mas assim, mas aí era um pouco mais livre do que a primeira da excursão. Hum. Aí a terceira, primeira vez, aí foi assim, totalmente sozinho mesmo. Eu vim sozinho, meu irmão tava morando aqui, né? Então um tempo eu passei na casa dele, mas de resto, assim, rodando o Japão foi sozinho, sozinho, né? Eita. Aí também ainda Então, assim, Que cada coisa foi. foi essa vez agora, né? Essa vez que tu tá agora com essa moça da Nippon Foundation foi essa terceira primeira vez? Isso, isso. Hum, Tá. Então, vamos focar Uhum. essa terceira Primeira primeira vez. vez. Vamos lá. É, o que foi que tu achava que seria o Japão e como de fato foi, né? Só respondendo essa parte da pergunta. Uhum, Se tu dá alguma quebra de expectativa, né? uhum. É, eu acho que no dia a dia, sendo bem sincero, eu acho que talvez como eu tive essas outras primeiras vezes, não foi um choque muito grande, mas acho que o mais grande acho que foi dentro da universidade mesmo, né? Porque quando eu estava lá na graduação, quando a gente conversa com o professor, é como se a gente estivesse conversando com um amigo, né? Claro que às vezes, dependendo do professor, a gente fica um pé atrás, mas a maioria, assim, é tranquilo de conversar, né? Sempre conversa e tal, não sei o quê. E aqui fica muito claro, né, essa hierarquia. Principalmente quando no idioma japonês também tem toda a hierarquia da própria linguagem. Então, você sente isso dos outros alunos também, né, dos seus colegas. Claro que, assim, teu professor, ele entende que você é estrangeiro, então ele não vai exigir de você o Keigo, né, as coisas super formal. Mas eu sinto muito essa barreira. E eu sei que meu professor, tipo, ele se esforça bastante pra eu tentar não sentir, mas querendo ou não, acaba sentindo, né? Acho que Hum, essa é a maior diferença. é, Se, é, o ruim ou não, eu acho que não sei. Realmente uma diferença que eu senti, né? Hum, acho que pra mim, pelo menos, tanto no Brasil quanto no Japão, sempre tem seu lado bom e lado ruim, né? hum, sim. E eu acho importante a gente pontuar isso também, né? Porque você pensa, mas a pessoa que é Nikkei, que já tem uma certa proximidade com a língua japonesa, né? Então talvez, não Uhum. vai ter essa barreira da língua, mas, cara, acho que a gente nunca vai ser japonês, né? Por mais que a gente fale o japonês perfeito, por mais que a gente pareça japonês, nunca a gente vai ser, né, 100% japonês. Então, talvez não forçar muito esse lado, e se entender, né, como Sim. estrangeiro, ou saber qual que é o seu papel, a sua função ali naquele. Você pode contribuir de várias formas, Uhum. né? Não estou Sim. dizendo que porque você não é japonês, você não pode participar e você não tem um papel ali a cumprir. De fato, tem e dá para fazer muita coisa. Mas eu acho que Sim. ter isso em mente já tira um peso das É, costas, assim, tipo, eu uhum. sou diferente, tá tudo bem. Claro que assim, você não vai falar com o seu professor, professor, beleza, assim, não precisa falar assim, tipo, você tenta ser de um jeito formal, mas também não se cobrar, sabe? Nossa, eu esqueci de botar o machitá no final, assim, assim, você Pois tenta é, mesmo, o professor sabe. tentar Fica levar com assim, mais leveza. isso.